Você Podcast, apoio Ótica Gui Presente. As melhores marcas de óculos, relógios e semijoias você encontra aqui. Eletromec, desde 1997, a marca mais conceituada no mercado de eletrodomésticos de luxo. Ideli Ambientes Planejados, seu projeto de interiores é a alma que habita sua casa. Boa tarde, boa noite. Mais um episódio começando. Você Podcast, 5º episódio. Bom dia, Radi! Bom dia, sejam muito bem-vindos. Trazendo mais um case de sucesso. Hoje nós temos ela, que é linda, inteligente, simpática, carioca, médica, ginecologista e que preza pela longevidade. Tatiane Correia, a Tati! Bem-vinda! Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Eu quero me apresentar, né? Eu sou a doutora Tatiane Correia, mas aqui somente Tatiane ou Tati, como todos me conhecem. Fico lisonjeada, né, como a Sabrina me fez esse convite, já que é um quadro que inspira mulheres e eu trabalho só com mulheres, então fico realmente lisonjeada de estar aqui hoje. Tati, seja bem-vinda. Nós começamos o nosso programa sempre brindando o sucesso. E nós vamos brindar o teu sucesso, que você já tem, o que está por vir, a vida. Eu tenho muito orgulho que ela é minha médica, cuida de mim. E ela realmente tem um trabalho diferenciado e nós vamos falar dele hoje. Por isso tá linda assim, né? Propaganda é a alma do negócio. Eu vou servir uma espumante para nós, tá? Tá ótimo. Sextou. Vocês podem falar, gente. Primeira convidada, porque às vezes eu sou Agora ficou isso, primeira convidada. Porque muitas vezes eu esqueço, eu vou me servindo antes. Aê, tá bom. Mais um recorde meu aqui. Eu sei que esqueceram de colocar o gelo no balde, mas tudo bem, ninguém tá. Ainda bem que ela tá gelada. A nós. Um brinde. A Tati não vai fazer nenhuma cirurgia hoje, não vai atender nenhum paciente, tá tudo certo. Isso é tudo que tá dizendo, né? É verdade. Hoje eu vou fazer o quadro agora de manhã e à tarde eu vou para São Paulo para um curso. Então, tô liberada. Viu, gente? Pelo menos não vai dirigir. Carioca. Adoro. A Sabrina tem um amor, uma paixão, né? Não sei o que tá acontecendo nesse Rio de Janeiro aí. Me diz uma coisa. Desde sempre, tinha esse sonho de ser médica, é isso? Sim, eu estava contando um pouquinho aqui nos bastidores, um pouco da minha história. E eu nunca tive dúvida em relação à medicina. Ela já faz parte de mim. Eu acredito muito em dons e energia. E eu nasci realmente predestinada para ser médica. Sempre quis, desde criança, quando perguntavam no colégio para minha mãe, eu sempre falei que ia ser médica. Só mudou um pouquinho a especialidade. Porque antes falava que ia ser pediatra. Mas sempre, nunca teve, não. Você é veterinária, que a minha filha fala, você é veterinária, daqui a pouco você é maquiadora. Não. Sempre falei que ia ser médica. Minha mãe nem acreditava, porque quando eu era criança eu tinha medo de agulhas. Quando eu levava... Sério? Tenho várias histórias. E quando me levava para tomar vacina, era aquela que chorava mais, sabe? E ela falava, como você vai ser médica? Eu vou ser médica. É porque é comigo. Quando nos outros eu posso. É mais fácil, né? Isso, mas sim, eu nunca tive dúvida. E me baseei sempre, minha trajetória, né, no colégio, no ensino médio, para fazer medicina. Interessante isso. Tu te dedicou desde a fase ali, como é que fala agora? Que antes era a primeira série, agora é ensino fundamental, ensino médio, enfim. Tudo isso tu disse que tu já estudava se dedicando à medicina. Sim. Isso é uma coisa muito incrível.
Assim, desde de colégio, eu escolhia os colégios pensando, eu preciso estudar nesse colégio porque eu tenho... que é melhor base para poder fazer medicina. Claro, dentro do que nosso poder aquisitivo, né, na época. Não tinha muitas condições. Não tinha condições. Lembrando que ninguém é médico na família, é isso? Não tenho nenhum médico na minha família. Meu pai é falecido desde que eu sou bebê, então minha mãe, né, fui criada somente pela minha mãe, né, então tem uma figura muito forte lá em casa, que é a minha mãe. E ela sempre acreditou em mim. Ela falou, filha, se você quer ser médica, você vai ser médica. Uau. Essa é a diferença. Essa é a diferença dos pais, assim, sabe? Que incentivam, que apoiam. Porque às vezes os filhos, eu vejo pela minha, assim, e pelas crianças, né? Às vezes é até meio que automático a gente questionar, mas será que vai ser, né? E a Laura, minha pequena, ela fala agora muito assim, eu quero ser maquiadora. Ela já me maquiou. Então, assim, às vezes a gente pensa, dentro das nossas limitações, a gente começa a colocar limitação na criança também. E é um trabalho que, por exemplo, eu venho fazendo de, tipo, permitir, deixar com que ela seja o que ela quiser. Sabe? Porque a gente tem essa tendência, né? Eu também tive a tendência, meus pais funcionários públicos, não, tu tem que estudar para concurso, sabe? Então, a gente tem muito disso. E eu acho muito bonito quando os pais incentivam, quando tem esse apoio desde novo, porque nesse início é quando a gente consegue, quando a criança está aberta a absorver as limitações ou não que os pais dão, né? Então, eu acho isso bem legal da parte da tua mãe. Por isso que a Tati nunca duvidou, né? Exatamente. E eu acompanho a vida dela, a mãe dela até hoje, né? Ela vibra com as tuas conquistas, ela é super presente, né? Então, acho que isso, claro que o teu poder pessoal foi... no caso, que determinou que você chegasse até aqui. Mas o apoio da tua mãe fez toda a diferença, né? Sim, e inclusive você falando da sua filha, é maquiadora, porque às vezes as pessoas têm uma mente, que tem só algumas profissões que poderiam ser melhores, entendeu? Por exemplo, eu atendo muitas, né, tenho muito convívio com pessoas, escuto muitas histórias. Então, hoje, não é só medicina, ou advogado, ou engenheiro, como no passado. Graças a Deus que o meu filho... tudo bem, porque era o que eu queria, entendeu? Exato. Mas hoje, quantas mulheres empreendem em ramos bem diferentes, são mulheres brilhantes de sucesso. Então, exatamente. A gente realmente não pode limitar sonhos. Se esse é o sonho da pessoa, deixa seguir, deixa fluir. Porque eu acredito muito, assim, que o sucesso, ele vem do nosso poder de expressão. E a gente só vai conseguir ter esse poder de expressão naquilo que a gente realmente ama, naquilo que a gente tem vontade. Porque sabe? tem dom, né? Então, se limita, e a limitação que eu estava falando é justamente disso, desse até um preconceito, né? A gente acaba limitando a criança pela nossa limitação. Então, ela não se sente capaz, ela não se sente merecedora de fazer aquilo, de ter sucesso com aquilo. Então, acaba sendo induzida a outras profissões, de repente, mas que chega lá e não é aquilo que ela queria realmente. Eu vi meu pai trabalhar a vida toda odiando o que fazia. Porque os pais induziram e ele fez. Então, normalmente a gente faz o que os outros desejam, não o que a gente deseja. E a gente não é ensinado isso desde criança. Eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Sim, e nós temos que fazer essa escolha muito cedo. E mudamos conforme, né, nossa vida, nossas vivências, e isso cabe até, acho que a qualquer momento da vida. Se você ainda não se encontrou e você sabe o que você realmente gosta, nunca é tarde para recomeçar. Exato. Ou ser aquilo. Então, às vezes, muitas pessoas fazem alguma coisa porque foram induzidos, ou porque tinham medo, ou porque foram realmente, né, e só depois vão se achar no meio dessa trajetória, que é esse caminho que é a nossa vida, para realmente fazer o que gosta. Quando se acha, porque tem gente que continua pro resto da vida, Por né? comodismo, né? Do que aquela profissão proporciona, né? Porque a mudança ela é muito difícil de ser feita, Por né? causa da mudança. E tu não se sente capaz de tu recomeçar. Imagina, como é que eu vou recomeçar agora? Sabe? E falando nessa mudança em tudo que existe, esse teu diferencial como médica que eu gostaria de abordar também como tua paciente, né? Desde o primeiro dia que eu fui lá, foi olhado para mim como um ser humano, como um todo, tipo, cabelo veio junto. Como um todo, né? Se preocupar com o meu sono, com o que eu me alimento, né? Eu não fui numa ginecologista que estava olhando só para uma mulher que estava buscando cuidados, né, ginecológicos, né? Você olhou para mim como um todo, como um ser humano, falou da minha família, a gente teve uma ligação e
essa médica diferenciada que eu quero mostrar para as pessoas, para inspirar que hoje existe essa medicina que não está cuidando da doença, e sim está prevenindo que a pessoa não fique doente, que eu acho que é o grande diferencial da Tati. Uhum. Sim, claro, eu vou falar um pouco sobre a medicina integrativa, mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a medicina tradicional e falar que elas não se dividem, elas têm que conciliar, né? Então, assim, o processo de formação, de ser médico, é um processo realmente de muita abstinência. São anos estudando e se ausentando. Eu fiz uma residência médica que a gente entrava no hospital e eu não sabia a hora que eu iria sair. Então, assim, foi um período muito difícil para mim, como ser nova, porque, como eu já tinha mencionado, eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. E essa responsabilidade, ela vem muito cedo, quando você escolhe, né, uma profissão, uma carreira, né, que exige bastante de você nova. E entrei na residência com 22 anos. Então, nós somos exigidos, não temos horários, realmente... Muita responsabilidade, abrir mão de muita coisa. Abrir mão de festas, viagens, natais, réveillões, eu não sabia. Inclui família, isso, né? Então, tem que ter realmente uma coisa que você goste. Porque... E deixa uma dúvida, que agora eu falei em família. A família, ela compreende tudo isso? Sim. A minha mãe, por exemplo, como eu falei, que essa figura muito forte, ela nunca me deixou desistir. Mesmo nesse período da residência, que foi um período muito difícil, inclusive, de momentos eu pensar em desistir da residência ali naquela hora. Porque era muitas horas sem dormir, muito estresse, né? A gente se cobra muito de não errar, de ser perfeita, né? Isso já é uma coisa até minha, dessa questão do perfeccionismo. Então, muitas vezes eu cheguei em casa chorando, né? Às vezes ninguém sabe a nossa trajetória. E cansada mesmo, exausta, e a mãe falava: filha, não desiste. Você vai colher os frutos disso. Lindo. E eu lembro um dia que ela me levou no hospital, porque eu não queria ir mais. Nossa. Eu não queria. Era no 2º ano, eu tinha sofrido muita pressão, tive um dia realmente desgastante naquele hospital. Perdeu vidas nas tuas mãos? Também. E ela falou assim: não, vambora, hoje é só um dia, amanhã é outro. Então, a gente tem que pensar assim. Aquele era uma fase difícil, a fase da residência, né? E foram 3 anos, a minha, dependendo da especialidade que você escolhe, né? E então foi isso. Só que nesse período a gente vivencia muito essa fase hospitalar, né? Fazemos os atendimentos ambulatoriais, nessa fase da formação, eu digo. Então a gente tem muito essa convivência hospitalar. Então a gente vê muitas pacientes doentes mesmo em si, né? Que é a fase do hospital. Eu acho que é isso que pega, assim, porque tem a parte que tu não dorme. Tem Sim. a parte da responsabilidade que tu assume pra ti, Sim. né? E tem essa parte de tu estar o tempo todo envolvida com esse lado, assim, que pesa pra gente, né? Na nossa alma, eu acho. Porque eu não conseguiria. Geral ali, no caso. E nessa parte da residência a gente só fica na nossa mesma especialidade que a gente vai fazer. Então, ali somos ambulatórios de ginecologia, né? Eles são divididos. Então, a gente atende as pacientes, né, patologia cervical, as pacientes de endometriose. Eu fiz uma residência realmente muito completa. A minha residência eu fiz no Rio, na UERJ, né? Uma referência. Então, eu tinha realmente um hospital de ponta, um hospital universitário, né, que a gente recebe os alunos da faculdade, inclusive. E os nossos preceptores são um dos melhores, né, ali no Rio de Janeiro. Então, eu realmente fiz uma formação bem completa. Então, ali na residência, a gente vivencia a parte da ginecologia e da obstetrícia, né? Damos plantão de obstetrícia, fazemos os ambulatórios de pré-natal, tanto de alto risco como de baixo risco. Você não tinha preconceito pela idade, Tati? Você já sofreu preconceito? Eu digo que algumas pacientes, elas, né... Elas, sim, já sofri preconceito pela idade. Primeiro de chegar, eu estar ali como médica e perguntarem: a que horas que a médica vai chegar? E eu falar: mas eu sou médica. E falarem: é mentira, não é possível. Mas é que até agora, com essa ela já é nova. Aí tem a carinha de novinha. Imagina com 22. 22. Imagina. Então, assim, sofria, mas logo elas... Também esse preconceito era desfeito, porque ainda mais em universidade
hospital universitário, que as pacientes às vezes ficavam internadas por muito tempo, que eram pacientes referenciadas graves. Então, elas logo perdiam esse preconceito. Além desse preconceito, também sofri já bastante preconceito por ser mulher. Principalmente em áreas cirúrgicas, de centro cirúrgico. Não é que eu sou feminista, não é isso. Não estou aqui para levantar nenhuma bandeira, mas já sofri preconceito, sim, também. Mas eu, quando eu era mais nova, eu tinha um preconceito de ir numa ginecologista mulher. Eu via que, não, vou no ginecologista homem, né? E não sei, isso é uma crença. Isso é uma crença, A minha mãe, ela procura médicos que são velhos. Isso, sabe? É uma crença, né? Que foi instalada, né? Esse pudor, né? E aí vou num mais velho, num homem, né? E não numa ginecologista mulher, né? Sim. Eu entendo como também, né? Com muitas gavetas que nós criamos. Sim, exatamente. E, como eu falei, no próximo ano eu vou fazer 10 anos de formada. Então, são 10 anos que eu sou médica. Uau. E, né, durante a minha trajetória, comecei a conviver em hospital desde o 3º período. Então, né, antes mesmo da formação, eu já vivia nesse ambiente, eu já trabalhava, eu já via os casos. Então, eu entendo, mas o que as pessoas passam, né? Porque isso pode ser, inclusive, uma fala de uma avó ou de uma pessoa mais velhas. Mas hoje as pessoas estão iniciando as carreiras cada vez mais novas. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Sim. Porque acho que nem todas as pessoas têm essa preparação, né? Para estar ali nesse ponto, inclusive de uma carreira que é de muita responsabilidade. Exatamente. Né, de muita abstenção de certa coisa. Então, a pessoa tem que estar bem concentrada no que ela vai fazer ali. Envolve uma questão de maturidade também, né? Porque exatamente. Precisa desenvolver isso. Como é que tu vai assumir uma responsabilidade tão grande, sendo que internamente tu não tem essa responsabilidade? Exatamente. Mas, assim, como eu falo, eu acho que tudo é muito individual. Tem pessoas que têm essa capacidade de assumir essas coisas mais novas e outras não. E tá tudo bem, porque ninguém vai ter um grau, né, de evolução igual ao outro, né? E então, esse mito de, vamos só nos médicos mais velhos, ele está sendo um pouco mais quebrado, porque os próprios pessoas já hoje têm mais acesso às informações. Exato. Então, então aí não depende mais de idade, depende do que a pessoa assume. Ela quer tá se especializando, quer estar se atualizando, né? Independente de ser novo ou não. As informações estão aí, né? As informações chegam mais rápidas, né? Exatamente. E hoje as pessoas podem acompanhar. Eu gostei daquela médica, viu? Então vou começar a acompanhar ela aqui no Instagram, vamos ver como é que ela é, enfim. Ela tá sempre num curso, se atualizando. Então, assim, independente se você é mais velho ou mais novo, você precisa estar se atualizando. A medicina, ela muda muito. O que a gente tem hoje, pode passar no próximo ano eu falar, nossa, não é mais nada daquilo que eu estava fazendo. E tudo bem, porque as coisas estão mudando. Sim. A gente está evoluindo, que bom, né? Eu posso dar um exemplo aqui, bem marcante para mim, sobre o tratamento da endometriose. Por exemplo, nessa época que eu fazia residência, a gente assumia um tratamento X, né? Era muito mais a base de cirurgia, né? A paciente, ela tinha uma medicação que a gente usava na época, que era a medicação que se chama, Zoladex, que leva a paciente a uma menopausa precoce. Assim, era um tratamento bem diferente do que a gente faz hoje. Isso eu tô falando quando eu estava na residência. Não tem tanto tempo assim. Não estou falando que não tem. Tem casos que é cirúrgico. Mas eu vou falar que hoje a maioria dos tratamentos de endometriose é clínico. Entendeu? E até próprio diagnóstico. Né? Quando falava endometriose, ninguém nem sabia do que estava se falando. E para fazer o diagnóstico, a gente tinha que submeter a paciente à cirurgia, à laparoscopia. Hoje a gente faz ressonância. Então as coisas vêm mudando. Né? Então, esse é um caso que eu falei da endometriose, mas acontece com outras doenças. Então a gente precisa estar se atualizando, estar em congressos. Fazer cursos, graduações, é importante. Com certeza. Aí tu concluiu lá, então tu passou por toda essa fase até de rejeição, né? Sim. Um período. E tu se formou, tu concluiu tudo lá e logo tu veio pra cá? Sim, eu terminei a residência em março de 2018. E no mesmo ano eu optei por me mudar do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Mais um processo pessoal por conta de qualidade de vida, né? Então, porque eu morava numa das cidades mais perigosas, né, do Brasil.
Vivenciei muitas histórias com amigos. Eu fiz a própria residência num hospital que era bem próximo a uma favela ali, né? E convivi muito tempo também em ambiente hospitalar. Então, assim, todo plantão, médico chegava baleado, entendeu? Eu ficava imaginando como é que seria a minha vida ali depois, e arrastões, peguei em vias principais do Rio de Janeiro, né? Isso não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui, né? Porque todos assistem jornal. Infelizmente. E vivenciam isso. Inclusive, estamos vivendo uma semana para os médicos, né? Bastante triste pelo que aconteceu lá, com 4 médicos que foram em congressos e foram assassinados, né? Então, não era difícil eu escutar histórias todos os dias, e isso me deixava apavorada. E mesmo bem nova, como eu falei, eu sempre tive muita maturidade. Então, eu fiz uma escolha de me mudar para Santa Catarina pela qualidade de vida. Eu tive que recomeçar de novo, né? Porque eu vim para cá. Lá seria mais fácil. Isso, com certeza. Porque tive meus preceptores, né? Toda a minha formação lá. Então, antes mesmo de começar um consultório, qualquer coisa, eu optei pela mudança para cá, pela qualidade de vida, e não me arrependo. Foi uma escolha. Você veio sozinha? Vim sozinha. Depois de 3 anos, a minha mãe também veio morar aqui. Ah, que legal. Sim. Mas toda o resto da minha família ficou, e amigos de infância e outros amigos. Mas é aquilo, quem gosta da gente vai aplaudindo a nossa, sabendo que é melhor. Com certeza, apoiando sempre, E apoiando. E aí tu chegou aqui, e aí tu fez o quê aqui? Aí eu tive que começar a trabalhar principalmente no SUS, né? Que aqui é uma cidade bem fechada. Você chegou em Balneário Camboriú? Eu moro na Praia Brava. Ah, tá. Mas ali, quando eu cheguei para morar, já Praia Brava, houve... só pra quem não conhece, explica tudo. É Itajaí. Praia Brava é Itajaí. Praia de Itajaí. É Praia de Itajaí. Mas é do lado de Balneário Camboriú. Praia dos Amores fica em Balneário, né? Praia dos Amores fica em Balneário. E a Praia Brava Itajaí. Já é Itajaí. Mas Itajaí e Balneário é tudo... Quando eu cheguei ali, eu aqui vem vivendo um processo também. Ali a Praia Brava vem de mudança, então. A minha rua nem tinha asfalto. Então, eu cheguei de uma cidade bem grande e falei, meu Deus, tá esquisito esse negócio aqui. Mas eu vou acreditar. E comecei a morar ali. Já era uma visionária, porque a Praia Brava... Pois exatamente. Eu teve esse boom agora. Eu falo que foi sorte, mas eu não sei. Nada é sorte. A gente não acredita em sorte nem coincidência. Isso é estrela, né, Tati? Você sempre esteve muito conectada, nós nos conectamos por isso, pela intuição, por acreditar na energia, na cocriação. Então, com certeza, você não foi parar na Praia Brava por acaso, né? Hoje as pessoas falam, meu Deus, você mora na Praia Brava. Mas eu, quando cheguei, gente, eu não sabia nem o que era Praia Brava. Eu falava, Praia Brava pra mim era uma praia tranquila, era uma rua sem asfalto, que não tinha nada. Eu falava, meu Deus, aqui pra mim achar uma farmácia era difícil. Sim. Pra mim achar um shopping, nem tinha shopping, agora que tem um lá, né? Bem pequenininho. E atual, né? Exatamente. Então, mas eu falei, aqui que eu vou ficar, né? Vou tentar. E fui me adaptando, e hoje a Praia Brava é o que é, né? Tá em pleno crescimento. Mas antes não, quando eu cheguei aqui. Tanto que eu mandava foto para as pessoas lá do Rio, as pessoas falavam, meu Deus, que lugar esquisito, estranho, né? Bem pequeno. E é isso, e aí eu vim para cá, comecei a trabalhar principalmente no SUS, nos ambulatórios, em hospitais. Mas aí eu já, na minha cabeça, como sempre, eu falava, não, eu já queria fazer um R4, né? Que somos R's para as pessoas que não estão... Eu também não sei, não. Aí que na residência a gente vai subindo por R's, né? R1, R2, R3, aí você conclui a parte, isso na minha especialidade, da ginecologia. Aí depois você tem que fazer alguma subespecialidade, né? Vou falar nessa parte, ou você pode fazer uma infertilidade, que é trabalhar com essa, né? Você pode fazer cirurgia, principalmente... cirurgia por vídeo, né? Que hoje se opera mais por vídeo. Você pode fazer uma residência nisso, você pode fazer residência só em patologia. Você vai se especializando dentro da sua especialidade. Só que eu sempre gostei dessa parte hormonal. Sempre gostei da parte
de hormônio e acompanhava. Era o ambulatório que eu mais gostava lá da residência. Que é um grande desafio para a mulher também, né, Tati? Os hormônios, né? Exatamente. E aí comecei a pesquisar para fazer seria mais um ano de uma residência nessa parte de endocrinologia ginecológica, que a gente denomina. E comecei a pesquisar, até que eu cheguei nessa parte da saúde integrativa, que não era bem uma residência, seria uma pós-graduação, são 18 meses, foi o que eu vi. E me encaixava melhor, não teria que me mudar mais uma vez, porque se eu tivesse que fazer mais um ano de residência em São Paulo, onde que fosse, teria que me mudar mais uma vez. Mal chegada de Santa Catarina. E pesquisei, comecei a ler sobre a medicina integrativa e falei, olha, eu vou lá conhecer. E tinha uma aula de introdução. E aí, depois você optava se você queria manter essa pós durante os 18 meses ou não. Aí fui lá em São Paulo, era um final de semana inteiro, começava na quinta e até domingo as aulas. E no primeiro dia da aula, eu me encontrei. Eu digo que eu me encontrei porque eu, como nessa parte da residência, me submetia a muito estresse e não tinha horários, tanto na residência eu engordei 10 quilos. Sério? Nossa. Sim, então, assim, quando às vezes os pacientes sentam para contar que está vivendo um momento de estresse, né, eu entendo isso, sim. Entendeu? Porque quando eu falava assim, muita gente senta e fala assim, eu não tenho horário, eu não tenho como ir para academia, eu não tenho como... Nessa época, eu também não tinha como. Não era coisa que assim, papo, eu não tinha mesmo. O tempo que eu tinha, eu dormia. Sim. As poucas horas que eu tinha na residência, eu privilegiava para dormir. Então, mas eu sabia que essa fase ia acabar. Ela tinha dia para começar e para terminar, entendeu? Então, eu falo, você está nessa fase, mas você vai... Aí eu conto uma história. Na residência, eu engordei 10 quilos e eu passava muito mal, sem entender muito do que eu tinha. Porque, isso eu posso contar. Eu tenho intolerância a glúten e a lácteos. Né? E eu fazia exames, fazia endoscopia, fazia vários exames que não falava nada. Falava só que tinha gastrite, muitas vezes, isso médicos mesmo, né? Eu procurava médicos especialistas e me passavam inibidor de próton, que é o omeprazol, os óleos, para vocês entenderem. Mas eu não melhorava, eu vivia com a minha barriga distendida, assim, passava mal. E, enfim, nesse dia da aula, eles falaram sobre isso. E falaram que podia ser as intolerâncias e falaram também sobre uma coisa que se chama hipocloridria, que piora com um inibidor de próton. E eu me enquadrei naquela aula ali. Falei, gente, eu preciso entender melhor sobre isso, porque eu me identifiquei e eu posso mudar a vida de outras pacientes que sentam ali. Aí começou a falar de como era essa abordagem da medicina integrativa, que não era só chegar ali. O que eu fazia era isso. Principalmente como ginecologista. Oi, tudo bem? Então, qual é que é a sua queixa? Aí a paciente, um corrimento. Aí eu, examinava, prescrevia o remédio e estava tudo certo. Na medicina integrativa, eu tenho que conhecer aquela paciente, né? Histórico. O que é a medicina integrativa? Então, além de tratar doenças, isso que eu quero que vocês entendam, gente. Hoje eu não poderia ser médica que eu sou se eu não tivesse feito toda essa trajetória. Ter vivenciado pacientes graves, ter trabalhado em emergências. Isso faz parte do médico, porque eu tenho que ter um olhar clínico. Porque pode ser realmente uma doença ali falando. E eu já peguei isso no consultório, palpar aqui um linfonodo, pedir, olha, você precisa fazer uma biópsia. E vim uma biópsia, um câncer. Então, assim, a gente não... Eu quero deixar isso bem claro, que não existe uma divisão. A medicina tem que ser integrada entre a medicina tradicional, né, e a integrativa. Eu preciso olhar para a paciente, sim. Se ela tem uma doença, eu tenho que ter um olhar, eu tenho que ter a vivência, falar, é uma doença. E tratar. Tati, mas me corrija se eu estiver errada, mas essa doença vem dos hábitos que nós temos, que não são corretos, vamos dizer, e de atitudes que nós temos no decorrer da nossa vida. Aí essa medicina integrativa, ela vem para mostrar a consequência de tudo que a gente faz e o ser humano, né, a paciente que você vai atender, ter essa mudança para olhar para isso tudo. Exatamente. O que acontece? Hoje, né, nós temos uma carga genética.
ela é importante, sim, mas a gente fala que o gatilho para as doenças que vamos ter são ao nosso meio que a gente vai se expor, né? Através de quê? De alimentação, que já, mesmo que a gente procure, nós procuramos, né, uma alimentação melhor, produtos orgânicos, né, mais frutas, mais vegetais, mais produtos de qualidade, nós sabemos que o solo, ele mudou, né, as contaminações, né, os processos para esses alimentos chegarem até a nossa casa, ele foi tudo mudado. Então, você já tem essa modificação. Se você já procura alimentos fast food, que, né, são bem piores, embutidos, né, açúcares, se você procurar, isso já vai ser pior ainda, né? Então, nós temos essa carga genética, mas o gatilho, que a gente fala que é epigenética, nós que vamos disparar. Então, tudo que nós fizemos no decorrer da nossa vida, em alimentação, em sono, em estresse, nos hábitos, né? Inclusive, cigarro, que é uma escolha, drogas, tudo isso vai contabilizar porque nós vamos exacerbar. Então, se você está vivendo um momento de estresse, gente, o estresse ele pode disparar, sim, uma doença. Um câncer, uma doença autoimune. Exato. Quem fala pra você que não, está mentindo. E assim, aproveitando para mim fazer um depoimento, eu cheguei na Tati falando sobre o meu fast food, né? Que eu sempre fui do fast food, né? Na verdade, a minha memória é uma alimentação muito infantil e isso também tem um porquê, né? E aí, quando eu me deparei com a Tati, sutilmente, a Tati foi mostrando o estilo de vida dela e colocando para mim algumas coisas que hoje eu sou adepta, né? Eu hoje me espelhei em você, né? E acabei cuidando da minha alimentação, levando o exercício, que a musculação, lembra que eu relutava para não fazer? E aí fui levando isso tudo ao pé da letra e eu vejo o quanto mudou a minha vida, né? O quanto eu me sinto hoje, sei lá, tenho 43, me sinto com 30, vamos dizer, com a minha disposição, o meu dia a dia, o meu sono, tudo isso mudou. Mas isso tudo através dessas mudanças sutis que você foi me passando, né? E também vendo a médica que estava me atendendo fazer desta forma, porque a gente viu que dá resultado, né? Então, assim, é a mesma coisa, a gente sempre fala, né? Vou no nutricionista quando ela é gorda, isso não vai, né? Vai repercutir em mim, porque eu não tô vendo que ela faz isso para ela. Então, ver que você leva isso tudo muito ao pé da letra na sua vida e que tem resultado, para o paciente isso faz muita diferença, porque você, como você falou, você vivencia tudo aquilo que você passa, né? Como esse curso que você foi fazer de 18 meses, onde você se colocou lá para aprender, mas você também trouxe para a tua vida pessoal, né? Sim, exatamente. Quando a gente começou nesse curso, lá voltando agora na parte do introdutório, muitas pessoas que estavam, os médicos que foram também para conhecer, eles se viram ali, sim, entendeu? E a gente viu que a gente podia fazer mais, porque muito mais que tratar só as doenças, a gente podia antecipar essas doenças. E hoje a gente sabe que uma doença autoimune, ela pode ser antecipada de até 10 anos antes. Porque a gente não vê os sinais do nosso corpo. Nós levamos como coisas normais. A gente tende a encarar os sinais do corpo como coisa... Ou a gente está naquela correria do dia a dia e não quer parar. Automedicação. Que hoje é um dos grandes problemas, né, dos Estados Unidos. Eu li uma reportagem, são 300 mortes por dia por automedicação. Uau! Opioides, né, anti-inflamatórios. Então, é uma epidemia. Né? Nossa, esse acesso para mim é muito novidade. Não, esse acesso à medicação, à automedicação, está levando a um problema gravíssimo de saúde pública nos Estados Unidos. Porque a gente tende a isso. É tudo normal, é só uma dor de cabeça. Tá acontecendo, é o estresse, tá tudo certo. E e vou dizer, a minha mãe ainda volta do médico falando, ele falou que era estresse, ele não sabe nada. Como se fosse algo normal. Né? Exatamente. Claro que, como eu falei, o estresse, quando eu vivi lá naquela época da residência, como me afetou, né? Só que nós temos que buscar os caminhos, né? Inclusive, a gente fala isso, modulação do estresse. Procurar, né, introduzir isso na nossa vida. Porque nós estamos num mundo muito acelerado. Queremos tudo para ontem, para hoje. Se nos comparamos, eu posso pegar aqui agora o meu Instagram, aí eu vejo, fulana tá lá em Paris, meu Deus, e eu tô aqui nesse trabalho o dia inteiro. Isso vem uma comparação. Eu vejo isso, eu atendo muito mulheres. Por que eu falo mais de mulheres? Porque eu entendo as mulheres que nós temos uma sequência durante um mês de hormônios, entendeu? Então,
Isso não é... isso é coisa que a pessoa fala. Não, é verdade. Isso é comprovado, né? Nós oscilamos, né? Nós somos cíclicas. Então, nós tendemos a ter mais mecanismos emocionais do que o homem. Isso é verdade. Então, às vezes, você está num dia que não está tão bom, você começa a se comparar. Podia estar... Isso gera realmente um estado mais de ansiedade, de pânico. Hoje, cresceu muito as pacientes com depressão, com ansiedade, com pânico, e cada vez mais novas. Isso vem chegando mais novo, né, para os pacientes. Estão atendendo muito adolescente com problemas gravíssimos por conta de ansiedade, dessa sociedade que vem se criando, do imediatismo, onde tem que ser sempre melhor, tem que dar conta de tudo, temos que ser... E não é assim. Né? Então, temos que... Por isso que eu falo, a importância de olhar uma anamnese do paciente, conhecer a história, como é o trabalho dessa mulher que eu estou atendendo, como é que é a família dela, como é que é a estrutura da família dela. Exatamente. Muitas vezes eu falo, olha, próxima consulta será com o seu marido. Acontece disso. Precisa entender esse mecanismo, precisa te ajudar, precisa te apoiar. Sim. Entendeu? Precisa estar todo mundo ciente, né, do processo para poder também colaborar. É muito mais envolvimento com o paciente, né? Porque você, como você falou antes, você atendia, receitava, tchau. Agora você não vai para o autoconhecimento para entender o paciente, o contexto dele e aí poder ajudar ele e a família, né? Ela e a família, no caso, né? Exatamente. E então a gente faz toda essa avaliação, né? Além dessa história clínica, a gente vai pedir os exames, é claro. Sim. Vamos avaliar principalmente a parte hormonal da mulher, ver essas deficiências, né, de minerais, de vitaminas, que isso não é balela. Tem muita gente que fala, não, esse negócio de vitamina, não, isso real não é. Nós precisamos desses nutrientes. E, às vezes, só a alimentação não consegue. Como eu falei, os alimentos estão pobres. Nosso solo está pobre, águas contaminadas. Né? Então, às vezes, a gente não consegue. Muitas vezes, esses contaminantes também estão prejudicando. Então, às vezes, eu peço ali, vamos ver quanto é que está intoxicação ao alumínio, que estão presentes, às vezes, em águas e podem estar elevando alterações hormonais na mulher. Os laboratórios que adoram, né? Quando tem uma médica que nem a Tati, eles se apavoram, né? Porque é difícil quem faz, né? Toda essa busca, né? Hoje, mas tem alguns médicos que estão fazendo, mas é raro ainda, né? Quem busca o alumínio, quem busca todo... E aí, os laboratórios, geralmente, tipo, a gente chega lá para tirar o sangue, são vários, né? E aí as pessoas olham, meu Deus do céu, porque, tipo, isso não é comum, né? E quando a gente sai de lá, por exemplo, no meu caso, descobri que tinha falta de ferro, vitamina D, coisas que a gente acha, não, tá tudo certo, né? B12, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Porque essa falta vai gerar uma doença lá na frente se eu não tratar agora, né? Exatamente. Então, a gente precisa olhar, então, a mulher como um todo. É isso que eu quero falar. Nós somos muito mais do que chegar ali, é só um corrimento. Isso que me inibia, às vezes, ali como só ser ginecologista, eu não conhecia a paciente. E eu estava falando no começo aqui sobre o valor da consulta. E, assim, às vezes as pessoas não entendem isso. Como a gente vai ficar 1h30 com uma paciente, entender todo esse processo. Porque, às vezes, o plano... Eu já fui trabalhar em ambulatórios que elas me pediam para atender 10, 15 minutos. E essa 1h30 passa voando, né, Tati? Exatamente, como ginecologista, sendo que tem a parte do exame. Eu preciso examinar ela, então ela precisa se trocar, ela precisa de um atendimento digno. Como é que eu vou fazer isso? 15 minutos. E é o valor que tu entrega, né? Exatamente. Fora todas as especializações então, que tem por trás, né? Então, assim, é complicado quando chegam e falam... Não, eu já fui submetida a esse trabalho. E hoje eu me nego, eu não vou trabalhar assim. Entendeu? Eu sei o que o paciente precisa. Não vai ser em 10 ou 15 minutos que eu vou conseguir entender e, enfim, conversar e saber o que está acontecendo de fato com a paciente. Sim. Aqui eu tô vendo no teu Instagram o @ da doutora... Ai, meu Deus, peraí que eu abri os stories. Doutora Tatiane Correa, né? É o @. E aqui fala longevidade e performance feminina. O que envolve toda essa longevidade? São pontos específicos, assim? Sei lá, como é que tu cita ali? É porque eu não entendo, eu tô perguntando coisas bem leigas, assim, né? Claro. Então, o que é SOP? Menopausa? Síndrome de ovário policístico. Endometriose e implantes. O que hoje, assim, dá pra gente entender quais são os principais pontos que envolvem essa longevidade? O que a gente tem que começar a olhar, assim? Sim. Como mulheres, né?
Hoje, a Sabrina, ela até me mandou uma mensagem essa semana, que está uma outra amiga minha, Georgia, uma médica, que é minha amiga, e a gente tem até uma pretensão de fazer um programa para mulheres. Eu quase passei pelo telefone, tá? Porque eu descobri que dá pra ficar mais nova. E ela me perguntou assim, doutora Paty, o que é esse negócio que vocês estão falando de biohacker, de hackear? Então, eu vou falar sobre isso para explicar. Então, nós temos 2 tipos de idade. A idade cronológica, que é o que está na nossa identidade, né? Então, hoje eu não tenho vergonha de falar. Tenho 34 anos, né? Acabei de fazer 34 anos. Mas será que é essa a idade que eu tenho, que é a biológica, com o meu corpo? O que eu tenho para oferecer do meu corpo, né? O que esse meu corpo tem? Será que eu tenho 34 anos no meu corpo? Isso vai depender dos processos que você está fazendo ao longo da sua vida, né? Isso inclui o quê? Estilo de vida, né? Isso vai incluir o sono, alimentação, modulação de estresse, suplementação com vitaminas e minerais, que são importantíssimos. Gente, não é balela quando eu falo, porque tem muita gente que fala, isso aí é achismo, e a gente não trabalha com achismo. Eu estudei muito para falar sobre isso. Então, as próprias vitaminas, elas participam de processos de detoxificação do fígado. Então, se você não consegue fazer uma detoxificação, você vai se inflamar. Entendeu? Às vezes, muita gente se balela, esses médicos aí, ficam falando, as vitaminas estão presentes na formação dos principais hormônios tiroidianos. Se você hoje tem um déficit dos hormônios tiroidianos, você não controla o seu metabolismo. Você vai ter várias alterações. A vitamina D para a formação de hormônios, principalmente esteroides, da nossa imunidade. Então, assim, é importantíssimo você estar... A gente nem fala mais hoje que a vitamina D é só vitamina, ela é considerada um hormônio de tanta função. Não sabia. Sim, principalmente durante o Covid, né? Vários estudos e meta-análises que comprovaram que a vitamina D, que os pacientes que tinham protocolos para pacientes com Covid de vitamina D de doses até altíssimas, né? Foram empregados e estudados e melhorava realmente a imunidade, doenças autoimunes. Então, gente, não é achismo, a gente não trabalha com achismo. Nós estudamos e avaliamos protocolos, né, para falar isso para vocês. Então, se hoje você se encontra assim, no estado deficiente de vitaminas e nutrientes, você vai ter repercussão no seu metabolismo. Você vai estar indisposta, cansada, você vê que, né? Sim. Cabelo cai, aí vem os sinais, cabelo tá caindo. Tudo bem. A unha fraca. É um estresse. Isso. Aí a minha mãe fala bem isso. É só estresse, como que vai ser só estresse? Tá caindo no meu cabelo. Exatamente. Mas, mãe, a sua menstruação. Gente, a menstruação é um sinal da mulher. Muitas vezes ignoramos isso. Então, olhem para a sua menstruação. Posso ser polêmica? E quem não menstrua porque... Tô aqui pensando, eu tô com porque toma anticoncepcional direto. Então, vamos polemizar. Posso falar de você, Sabrina? Pode. Claro. Ela, além de tudo, é minha paciente, né? Então, a Sabrina era uma paciente que usava anticoncepcional, né? Sim. De longa data. E eu falava, Sabrina, você está na menopausa química. Quando você usa anticoncepcional... Com 30 anos, gente. 30 anos onde? Cadê? Quando você usa anticoncepcional, você não tem a sua produção de hormônios ovarianos, né? Então, você está na menopausa química. Você não conhece seu corpo. Quantas mulheres pararam o anticoncepcional, né? Que fui fazer e estavam na menopausa. Mascaram doenças como endometriose, como síndrome de ovário policístico. O meu DIU, então, se inclui. Você usa qual DIU? E agora? O de cobre. Não, o de cobre, quando você usa DIU não hormonal, você continua tendo o seu ciclo. Tá? Ele é não... Pra ver como eu entendo, ele é não hormonal, no caso. Isso, não hormonal. Mas assim, como eu falei, eu não quero aqui endemonizar nenhum tipo de tratamento. Tem que avaliar a paciente. Tem paciente que vai ter indicação de usar anticoncepcional. O problema é esse uso indiscriminado, né? Tem muitos adolescentes que iniciam o uso de anticoncepcional lá com 13, 14 anos. E a vida toda. E vai a vida inteira. Muitas param para engravidar, né? Nesse momento é o momento que elas vêm para procurar para pausar, porque... e ali a gente começa os problemas, porque aí vem, não tô conseguindo engravidar, né? Ciclos menstruais horríveis, ou nem vem a menstruação. E a gente começa a fazer um monte de diagnóstico, né? E é sobre isso. Então, assim,
temos que encarar o anticoncepcional como uma droga, né? E não, né, com esse uso indiscriminado. E também avaliar o seu uso. Por que eu estou usando esse anticoncepcional? Muitas pacientes querem usar para tratar a pele. Não trata. Eu já fiz isso quando era mais nova. Sério? Então, elas querem tratar a pele, querem tratar o cabelo, o pelo, enfim. Tratar a síndrome de ovário policístico, que não se trata com anticoncepcional. Então, a gente precisa avaliar. Não estou endemonizando, por exemplo, pacientes que têm endometriose, pode ser que tenha que usar, dependendo do que está da doença, ela vai poder ter que usar. Ou até uma adolescente. Mas com o tempo, né? Vamos usar 2 anos e também manter, avaliar o intestino, a suplementação, porque a gente sabe que o anticoncepcional pode levar a um quadro de disbiose intestinal e depressão de vitaminas e minerais, né? E essa paciente que usa anticoncepcional, muitas vezes ela vai ter uma baixa desse hormônio, testosterona, então ela vai se sentir com menos energia, mais indisposta, libido, diminui libido, temos que falar. Então isso tudo a gente tem que avaliar junto com o nosso paciente. Não estou falando que eu não sou contra, mais uma vez, não sou contra, mas eu sou contra esse uso indiscriminado. Tudo é um equilíbrio e saber para que momento, para que pessoa, né? Acho que é isso. Quando se pegar e falar assim, você vai usar esse remédio 20 anos, você vai achar esquisito. Mas o anticoncepcional ninguém nem tinha essa imagem, né? Poderia usar sem nenhuma... E tem as consequências. Mas menstruar é algo necessário para uma mulher. Assim, como eu falo, é um 5º sinal. É um método de avaliação de saúde daquela mulher, né? Então, ele nos diz muito sobre a nossa saúde, né? A gente fala que é o 5º sinal vital da mulher. Então, assim, se você está tendo menstruações dolorosas, incapacitantes, fluxos, né, que tá levando você, meu Deus, a trocar toda hora o absorvente noturno, pode ter certeza que tem alguma coisa diferente, tá acontecendo alguma coisa. A menstruação vai falar muito sobre a saúde. Isso, sobre a saúde da mulher, entender. Então, algumas doenças, por exemplo, eu não tô mais, menstruação vem a cada 3 meses, você pode ter uma síndrome de ovário policístico, que é uma doença, a principal doença endócrina da mulher na menacne, né? Que é antes nesse período de adolescência, né? A principal doença é uma doença metabólica endócrina. Então, eu posso, se você não vem, eu vou, não tá vindo a menstruação, preciso procurar o médico. Ou se você tá tendo menstruações que estão incapacitantes, dolorosas, estão te levando à emergência. Será que eu tenho uma endometriose? Esses tempos, não. Há bons anos eu ouvi que não é normal sentir dor. Não é pra sentir dor, né? Tipo, cólicas, alguma coisa... Isso, desculpa. Então, isso meio que me chocou, porque eu achava que não é normal, sabe? Assim, um grau leve de dor, vamos dizer, pode ser normal. Agora, dor que tá, você tá querendo tomar um remédio. A gente sente uma pressão ali, né? Na menstruação tem uma pressão. Você tá tendo uma alteração hormonal importante. Primeiro, você teve um pico de estrogênio, ovulou. Você tá preparando para engravidar, porque nós somos preparadas para engravidar todos os meses. Até que, finalmente, esgota nossos folículos e nós entramos na menopausa. Então, você tem essa alteração, depois ela sobe progesterona, depois todos os dois caem, que aí você descama e menstrua. Então, essas flutuações vão levar a alterações. Então, aumento de progesterona vai levar o quê? Retenção, você fica mais retida, você vai ficar, né, com mais fome, é o período que o paciente tem a TPM. E, juntamente... Vontade de matar uma pessoa... Mas eu tenho na TPM. Vontade de matar. Quando isso começa a atrapalhar a vida do paciente, né? Que a pessoa fica incomodada. Aí já tem que pode estar tendo desequilíbrio entre os principais hormônios. Eles têm que ter, mas tem que estar tudo em equilíbrio. Sim. Com relação à reposição hormonal, eu vejo várias pessoas e são profissionais, assim, só que da área da saúde. Uns são contra, outros a favor. O que tu me diz, assim? Porque eu até hoje não tenho uma definição sobre isso. Então, o que acontece? Perdemos 2 décadas de mulheres que não fizeram reposição hormonal. Né, existiu um consenso no passado, um estudo que foi realmente super mal feito. E durante esse estudo, a gente está falando isso que é um estudo do passado, tá?
E durante o estudo com essas mulheres que foram submetidas à reposição hormonal, mas fizeram reposição com hormônios que a gente fala que não são bioidênticos. Hormônios, né? E essas pacientes, algumas tiveram câncer durante o estudo. E aí, fecharam tudo, enfim. E sim, depois desse estudo, endemonizaram os hormônios. Criaram esse mito que poderia ter câncer, que faria mal. Então, perdemos 2 décadas de mulheres que realmente tinham um verdadeiro medo, fobia, quando se falava de reposição hormonal. E o uso indevido das academias, eu acho que também ajudou que difamasse tudo isso também, né, Com Tati? certeza. Hoje, né, tu via que paciente era aconselhada, não estou desmerecendo ninguém, nem longe de mim aqui. Sim. Mas era ali prescrito pelo professor, né? Uma dose, enfim, não tinha acompanhamento, não tinha nem exames. Injetavam na própria academia e eu acho que isso, né? O que eu acompanhei é que isso acabou repercutindo muito mal para essa reposição de hormônio. Que aí a gente fala, a pessoa está fazendo o ciclo, mas assim, o ciclo, se ele tiver um acompanhamento, às vezes ele é necessário, muitas vezes, né? Fazer uma reposição. Sim. Mas a gente vê que as pessoas às vezes não precisam estar fazendo pela estética, né? Para outros benefícios que acabam às vezes até vão repercutir na saúde, né? Que aí eu acho que dá câncer, sobrecarrega e tudo mais, né? Então, esse estudo que foi mal feito no passado, chama WHI. E depois claro que vários outros foram tomando a frente, e hoje a gente sabe a importância da reposição hormonal para a mulher, não somente em questão de beleza, que também é importante, gente. Acho que a mulher que senta, que tá bem consigo mesmo, né? Se sentindo viva, se sentindo bonita, não tenho nem o que falar, né, Sabrina? Você... É maravilhoso. Exatamente. Mas muito mais além disso, isso que eu passo para as minhas pacientes. Os hormônios, eles são necessários para a saúde cardiovascular, para a saúde neural, de doenças como Alzheimer, demência, né, para a saúde osteomuscular. Então vai evitar, né, uma osteoporose, né, e lá na frente o que é o pior, uma fratura que pode realmente acabar com a vida de uma. Só quem teve eu vivi isso, um familiar que teve fratura, ela acaba com a vida da pessoa, né? Sim. Ele vai falar que falta 10 minutos. Então, tudo isso, o hormônio é o que vai gerar, eu falo hormônio é vida, né, para paciente. Então, assim, todos esses mitos vão se deixando para trás. E a questão do câncer, tá, que é o que mais que o pessoal tem medo. Gente, hoje o principal fator de risco para o câncer, principalmente de mama, é a obesidade. Uau! Então, assim, todos esses mitos vêm sendo quebrados. As mulheres vão passar 1/3 da nossa vida na menopausa. E as mulheres estão cada vez chegando mais longe, que cheguem bem, né? Sim. Com certeza. Com certeza. E já que a gente está com o nosso tempo acabando, hoje tu tem o teu consultório e tu ainda atua em plantões. É isso? O que tu tem feito hoje? Isso. E onde que está teu consultório? O consultório eu trabalho na Clínica Dal, aqui em Balneário, que é uma clínica de saúde integrativa, e eu sou a ginecologista da clínica, então faço toda essa parte da saúde da mulher, englobo, claro, a gente faz todo o exame ginecológico, que é importantíssimo, né, para prevenção de câncer, de conhecer também de exame físico. A gente não pode abrir mão de exame físico, jamais. E a biopedância que a gente faz? Isso, então a paciente ela é avaliada como um todo. Então faz toda a parte ginecológica, ela faz a biopedância, que é avaliar o peso. Então se tiver paciente de obesidade, a gente tem que tratar. A obesidade é uma doença. Tudo, a gente faz toda essa parte da saúde. A gente trabalha a saúde da mulher. Tá? Assim, eu sei que eu faço a parte ginecológica, mas eu vejo essa mulher como um todo. Se ela tem ansiedade, se ela tem, entendeu? Outras coisas que antigamente, claro, se for uma coisa muito específica, a gente vai encaminhar também, né? Sim. Tá, e aí tu também faz os plantões, né? Eu ainda faço plantões, né? Que é menos do que antes, mas ainda faço. Legal. Amiga, eu adorei esse papo. Eu acho que pra mim foi muito esclarecedor, porque eu não tenho muita visão sobre isso, né? Não fui ensinada, talvez. Então, a gente meio que dispersa, acha que é aquela coisa que acha que é normal. Então, pra mim foi, nossa, bem interessante descobrir várias coisas. Que
você já pratica, mas você não linkou a longevidade com o que você faz. Mas, na verdade, você acaba hoje fazendo muitas coisas benéficas. Sim, eu acredito que sim, porque como a doutora falou, é o corpo, mas é a mente também, né? Então eu trabalho essa parte da mente. Mas olhar também para essas questões e tá com os exames em dia, que a minha mãe anda me cobrando e eu tô com ela na cabeça, sabe? Tem que fazer, não sei o que. Então, aí a gente conversa depois pra gente fazer uma consulta. Ganhou uma paciente. E te agradeço de coração por ter vindo e ter esclarecido tudo isso pra gente. Eu que agradeço. Para mim é um prazer levar essas informações para as mulheres e, né, que isso possa chegar cada vez mais cedo para o nosso conhecimento, porque nós conseguimos mudar a nossa família e amigos e todos que levar essas informações, né? Tati, eu te admiro, já te falei isso várias vezes. Onde eu puder divulgar o teu nome, o teu trabalho, eu farei isso. Agradeço muito você estar aqui. Nós nos conectamos para a vida, né? E eu gostaria que você falasse, resumidamente, porque a gente tem pouco tempo, mas o que é sucesso para você? Eu acho que o sucesso para mim hoje é você se olhar e falar: eu estou fazendo o que eu realmente gosto da minha vida. É isso aí. Eu quero agradecer aos patrocinadores, Ideli, Gui Presentes, Eletromec. Obrigada pela confiança. Muito obrigada. Uma salva de palmas para Tati. Um brinde, o nosso último brinde, porque agora que a gente vai tomar, amiga. Esperamos que a gente tenha inspirado. Um beijo e até a próxima. Uhul! Você Podcast, apoio Ótica Gui Presente. As melhores marcas de óculos, relógios e semijoias você encontra aqui. Eletromec, desde 1997, a marca mais conceituada no mercado de eletrodomésticos de luxo. Ideli Ambientes Planejados, seu projeto de interiores é a alma que habita sua casa.